Esse vídeo é uma parte 2. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre algumas referências bíblicas do Yu-Gi-Oh! E aí tô trazendo mais algumas. Algumas que eu pesquisei, outras que eu me recordei. Lembrando que Yu-Gi-Oh! É um card game oriental que contou muitas histórias e ainda conta muitas histórias nesses mais de 20 anos de produção. Mescla muitos fatos históricos e muitas culturas, incluindo a cultura judaico-cristã, que é muito popular, muito forte aqui no Ocidente, mas no Oriente nem tanto. Então, muita coisa, eles não têm tanto conhecimento sobre isso quanto nós. Vamos falar então sobre algumas referências bíblicas que estão presentes em cartas do Yu-Gi-Oh! Começando pela carta The Selection, ou A Seleção. Dá para se ver pela arte que é uma clara referência à Arca de Noé. Dá até para ver uma passarela com alguns animais entrando. Alguns animais, alguns casais, alguns animais parecidos que estão entrando. E isso realmente está de acordo com a Bíblia, o conto da Arca de Noé, a história da Arca de Noé, onde foi dito para ele: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Isso acontece na época do dilúvio, quando Deus manda o dilúvio para destruir a humanidade, salvando apenas Noé e sua família na arca. E é interessante, pessoal, que não só a imagem e o nome, a seleção, remetem à história da Arca de Noé, como até o próprio efeito da carta. A carta diz que o efeito dela, você paga 1.000 pontos de vida e você pode negar a invocação de um monstro que tem o mesmo tipo de um monstro no campo e destruí-lo. É como se a carta dissesse só pode um desse tipo, ou só pode um dessa espécie, que faz referência à Arca de Noé também. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Existe um senso comum de que apenas um casal de cada espécie foi salvo, mas seriam só dos animais que são impuros. Dos animais limpos foram salvos 7 casais. De toda forma, uma seleção onde só alguns puderam participar, somente alguns da mesma espécie. Outra carta que também fala de uma história da Bíblia, inclusive uma que aconteceu logo em sequência da Arca de Noé, é a carta Torre de Babel, que é uma carta que se relaciona com Spell Counter, que é uma mecânica bem presente em muitas cartas do Yu-Gi-Oh! E a Torre de Babel, como a própria Bíblia diz, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, os humanos, depois do dilúvio, decidiram, ao invés de se espalhar na terra, ficar em uma cidade, todos juntos, e nessa cidade construir uma torre que vá até os céus, uma referência à própria arte da carta. Sobre o nome da cidade ser Babel, isso já acontece alguns versículos depois. Por isso se chamou o seu nome, o nome da cidade, Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel significa confusão. Por isso, na cidade onde Deus fez com que todos falassem línguas diferentes para que não construíssem a torre. E assim eles não se entenderam, houve muita confusão, se chamou a cidade Babel e todos foram espalhados. É assim a história que está na Bíblia. Outras cartas que fazem uma referência discreta são cartas como, por exemplo, o número 55, Golias, Amorphage Golias e Infinitrack, Infinisteira Golias. Todas elas têm em comum a presença do nome Golias, que foi conhecido atualmente como um sinônimo de grandeza, de tamanho, justamente porque é o nome de um gigante. O nome do gigante que foi derrotado e morto por Davi, como está relatado na Bíblia, no Antigo Testamento. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, que equivale a 2 metros e 92 centímetros. Então ele era realmente um homem gigante, foi derrotado, e aí existe esse senso comum, esse adjetivo, de atribuir o nome Golias para alguém realmente gigante. Mudando um pouco o foco, eu cheguei a fazer vídeos falando que as cartas number, os números, têm significados nos seus números. E acontece a mesma coisa com o Golias.
porque o número 5 em japonês pode ser lido como Go, e 55 então é Gogo, que é uma referência a esse arquétipo, que é uma onomatopeia, que foi usada pelo protagonista do Yu-Gi-Oh! Zeal. E existe também o conto de Lilith. Lilith, a Dama do Lamento, e DD Lilith. Lady of Lament, acredito que é um subtipo, um arquétipo do Yu-Gi-Oh! E DD também é, inclusive é um bem popular e bem jogado. Tudo isso se baseia no mito de Lilith, que é um mito que foi criado na Idade Média, bem depois que a Bíblia foi escrita, mas que a palavra Lilith está presente na Bíblia em algumas traduções. Os gatos selvagens se juntarão a hienas, e um sátiro clamará ao outro. Ali também repousará Lilith, e encontrará descanso. Pode-se ver que nesse versículo fez referência a muitas criaturas mitológicas, como sátiros, e aí então falou do mito de Lilith, que é um mito dos judeus, que é dito que ela foi a primeira mulher criada por Deus, antes de Eva, só que aí ela se revoltou contra Adão, não quis ser submissa a Adão, e aí então foi expulsa do Éden. Não existe confirmação bíblica nenhuma para isso, isso foi uma lenda que foi criada, um mito que foi criado, tanto que a própria palavra Lilith pode ser traduzida também como criaturas noturnas. Então poderia ser ali também repousarão criaturas noturnas e encontrarão descanso, o que faz sentido com esse contexto que foi dado. Mas enfim, a Lilith também está presente na Bíblia dessa forma e também no Yu-Gi-Oh! E a última referência é da carta uma carta que nem chegou aqui no TCG, ficou apenas no jogo oriental, que é a carta Lúcifer, o Portador da Luz. Um monstro fada, tipo normal, atributo trevas, e assim como todo monstro normal, não tem efeito. Aí embaixo é dito apenas uma história, alguma característica do monstro, que seria: eu sou o soberano de toda a criação, sentado acima do trono supremo, que haja luz. Isso faz referência a dois versículos bíblicos, que o primeiro é atribuído ao diabo, Satanás, que eu havia falado no vídeo anterior que não é Lúcifer na Bíblia, e esse versículo não faz referência ao diabo e sim a um rei humano, mas é atribuído geralmente a Lúcifer, a Satanás. E esse versículo diz: você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ou seja, a ambição de alguém que é atribuído, que é o diabo, de querer sentar no trono supremo, de ser acima, de ser igual a Deus. E o outro versículo que é muito conhecido, que está presente no início da Bíblia, Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então seria uma blasfêmia, no sentido do diabo se fazer igual a Deus e falar uma frase que foi dita pelo próprio Deus. Existe essa carta, bem polêmica, e não chegou aqui no Oriente, no Ocidente, por uma boa razão, provavelmente. E é isso. Essas são algumas referências bíblicas que estão presentes no Yu-Gi-Oh! Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve se é novo aqui e vem para o nosso Discord. Lá a gente fala sobre muitos card games, sobre Yu-Gi-Oh! Um pouco também, e vai ser legal interagir com a galera. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.